Então, pessoal, continuando, então elas liberam essas toxinas, que por isso que o paciente tem muita dor de barriga, né, por causa disso. E você percebe que, por exemplo, a toxina termoestável é resistente a 100 graus Celsius, porque quando a gente chega nesses processos de infecção intestinal, nós podemos ter febre, né? E a febre, ela faz parte do processo inflamatório, né? Com um processo ali de reparação. Mas a febre, nem com a febre, se eu tiver com 39 graus, vai conseguir eliminar essa bactéria, porque ela é resistente a altas temperaturas, tá bom? Além disso, também pode produzir a verotoxina, que pode inibir a síntese proteica, tá? Das células que estão presentes ali na mucosa trato intestinal, tá bom? E também produção de hemosilina, que pode causar hemólise, tá? Romper essas células do sistema imune, por exemplo, o neutrófilo, tá bom? Enterobactérias. Algumas espécies são divididas em tipos sorológicos ou sorotipos, tornando-se por base a especificidade imunológica dos antígenos, OHK, ou seja, elas expressam diversos antígenos diferentes, que a gente chama de O, K ou H. Na rotina entra muito na microbiologia para analisar a Escherichia coli, Shigella, Salmonella e também a enterocolítica, tá? E além de ter finalidade epidemiológica, no caso da coli e da enterocolítica, serve também para caracterizar sorotipos enteropatogênicos, tá? O que esses antígenos O, K e H? Elas ficam expostas na membrana externa dessa bactéria, porque lembra que é uma bactéria gram-negativa. Vocês têm que imaginar que além de todas aquelas estruturas internas que a bactéria tem, né, o ribossomo, o flagelo, a parede, a cápsula, ela também tem essa membrana externa da gram-negativa, que a gente já tinha comentado. Tem peptidoglicano, mas muito pouco, né? Tem a presença do LPS e tem a presença dessa região periplasmática, né, que são estruturas presentes na bactéria gram-negativa. E além disso, elas ainda possuem essas outras estruturas que caracterizam ela como uma enterobactéria, tá? Por exemplo, o antígeno O, que ele participa do polissacarídeo do LPS. Também tem o antígeno H, que está associado ao flagelo, por isso que as bactérias possuem ali muita motilidade, elas conseguem se movimentar muito rápido devido a esse antígeno H presente na membrana dessa bactéria. Algumas podem ser imóveis, elas não podem ser que não apresentam esse antígeno, porque elas não têm flagelo, como eu falei para vocês, podem ser móveis e imóveis. E também tem o antígeno K, que está presente na cápsula, principalmente em salmonelas, tá bom? O LPS, como eu já falei para vocês, que é uma estrutura presente na bactéria gram-negativa, ela possui uma porção lipídica, que nada mais é de formação de ácidos graxos, que tem o lipídio A, que é responsável por manifestações de atividade endotoxicas em pacientes com sepsis por bactéria, que pode causar no paciente febre, choque, colapso vascular e hemorragia, tá bom? E a porção polissacarídica antígeno O, que a gente chama de antígeno somático, esse polissacarídeo O mais o core, né, quer dizer, toda a estrutura da bactéria ali, junto com a estrutura da parede, a membrana e o DNA, é formado por sequências repetidas de diferentes açúcares. Então, ela está responsável pela especificidade antigênica das bactérias, tá? Que nem a gente já falou nas outras aulas, o LPS é um lipopolissacarídeo, tá? E em combinação com polissacarídeos e proteínas, forma a principal porção da parede celular da gram-negativa, que fica exposta nessa membrana externa da bactéria, tá bom? Quem está mostrando aqui a porção O e a porção L, tá? A gente já falou isso na outra aula, tá bom? E essas características se caracterizam como sorotipo, tá bom? Que são diferentes tipos aí de bactérias, tá? Enterobactérias aqui no caso. E para isso, para poder saber quais tipos de bactérias que estão ali presentes no paciente, eu preciso fazer uma sorotipagem, eu preciso analisar esses antígenos aqui, tá? Tanto O, quanto H e quanto K, para eu saber se realmente o paciente tem presença de enterobactérias nas fezes, tá? Então não basta eu só fazer um cultivo numa placa com meio de cultura e ele crescer naquela placa com meio de cultura específico para enterobactérias, tá? É necessário também fazer provas bioquímicas, é necessário fazer análise sorológica dessas bactérias,
para saber se realmente o que o paciente tem é uma enterobactéria ou não, porque pode ser também outros tipos de bactéria, tá? Aqui mostrando que no grupo sorológico todas as bactérias com o mesmo antígeno O, então eu tenho vários tipos de grupo, tá vendo? Então eu posso ter uma bactéria, enterobactéria O55, O86, 111, é aquilo que eu já falei para vocês na outra aula, né? Eu tenho uma bactéria que se classifica como gram-negativa, que se classifica como uma enterobactéria, né? Vamos, por exemplo, aqui a Escherichia coli, mas eu posso ter diversos subtipos de Escherichia coli. Como que eu vou saber qual que é essa Escherichia coli que o paciente tem? Eu tenho que fazer uma análise sorológica, tá? Para identificar a presença ou não desses antígenos, tá bom? A Escherichia, ela pode causar dois tipos que a gente chama doença diarreica, tá? A doença tanto por cepas ETEC, tanto por cepas EPEC e também cepas EREC, que eu já vou falar para vocês, tá? Então, existem três classes de Escherichia coli. Tem uma Escherichia coli que causa uma sintomatologia específica no paciente, tá? Essa doença por Escherichia coli para as cepas ETEC, elas são caracterizadas como enterotoxigênicas, que a gente chama de diarreia do viajante. É aquele tipo de diarreia que a gente sempre tem quando vai viajar, né? A gente viaja para um outro estado ou para uma cidade diferente, a gente come uma comida na estrada e dá aquela diarreia. Bem comum essas diarreias do viajante ser causadas por esse tipo de Escherichia coli chamadas cepas ETEC. Crianças desnutridas, as crianças que vivem na África subsaariana, que são desnutridas, que têm diarreia, tá? É comum encontrar esse tipo de cepa que a gente chama de ETEC. Essa ETEC, ela atravessa a barreira gástrica, tá? Do estômago, chega até a mucosa do intestino delgado, ela se fixa no intestino através das fímbrias, né? Que isso que elas aderem, consegue proliferar várias colônias de Escherichia e produz enterotoxinas, tá bom? Que por isso que o paciente tem dor de barriga. A infecção por ETEC é superficial, a bactéria não penetra no epitélio intestinal, tá vendo? Ela só fica fixa à mucosa, tá? Fezes do paciente não apresentam leucócitos, sangue ou muco, porque às vezes tem paciente que tem uma diarreia e tem presença de sangue, tá? E isso é outro tipo de Escherichia. Essas tipo de Escherichia que dá diarreia no paciente, mas é umas fezes que não tem leucócitos, né, que são células do sistema imune presente, que não tem sangue, que não tem muco, é classificada como ETEC. Pode produzir enterotoxinas, tanto as termostáveis, né, e que são aquelas resistentes a altas temperaturas, ou a termolábia a baixas temperaturas, tá bom? Diferentes 4 sorotipos presentes nesse tipo de Escherichia, das cepas ETEC. Então a gente tem Escherichia coli, do tipo de cepa ETEC, que pode produzir sorotipo O6, H16, O6, H9. Eu não vou entrar muito nisso, só estou querendo dizer para vocês que, tá vendo? A gente tem diversos tipos de classes de Escherichia coli numa mesma cepa, tá? ETEC. Pode colonizar o intestino delgado proximal, então ela tem muita aderência, e geralmente a infecção que o paciente tem é devido à ingestão de alimentos e água contaminada com fezes. Como que eu faço para diagnosticar se um paciente tem essa Escherichia coli de cepa ETEC? Então cultiva as fezes do paciente naquele meio Maconque, né? Elas vão crescer naquela plaquinha de Petri. Daí eu vou retirar essa bactéria e vou fazer provas bioquímicas e fazer provas sorológicas para pesquisar se essa bactéria produz enterotoxina do tipo LT e ST, tá? E além disso também fazem testes imunológicos para ver se tem aglutinação de hemácias e também testes genéticos, também se faz PCR, que muitos de vocês viram em alguns artigos, que até do seminário que vocês iam apresentar, que muitos testes fazem PCR para ver análise de expressão gênica, você analisar o DNA dessa bactéria. Então, se você vê que o DNA que você está vendo ali no PCR, você consegue ver a sequência do DNA presente nessa bactéria Escherichia coli e confirmar que o paciente tem, tá bom? Sem precisar fazer análise nas fezes, por exemplo, tá bom? Eu não vou exigir também de vocês muito diagnóstico, só para vocês saberem